nós vamos estudar, a partir de hoje, sobre a carta aos Efésios, ok? Hoje é uma introdução à carta aos Efésios. O texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A epístola, isto é, a carta e epístola quer dizer a mesma coisa, tá? A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Aleluia. Na verdade é um conceito, né? Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e o livro de Atos, capítulo 19, versículo 1 a 7. Isso. Parte 1. Autoria, data e lugar. Isto é, quem escreveu realmente a carta, onde a pessoa estava quando escreveu a carta aos Efésios e a data que ela foi escrita. Amém? Então, como introdução, a carta aos Efésios, nós temos 6 capítulos e 155 versículos, ok? Só para título de informação. Irmãos, quando a Bíblia foi escrita, não foi escrita em capítulos e nem versículos. Isso veio posteriormente. Os textos eram feitos de uma forma só. Os textos da Bíblia, no Velho Testamento, que foi escrito primeiro em hebraico e algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento, que foi escrito em grego, e o Mateus foi escrito em aramaico, não eram divididos em capítulos e versículos. Os capítulos vieram só no ano 1226, ok? E os versículos depois vieram no ano de 1527, logo após a Reforma Protestante, que foi em 1517. E os versículos vieram depois, 10 anos depois. Em 1560, foi impressa a primeira Bíblia com capítulos e versículos. Então, a Bíblia originalmente não foi escrita com capítulos e versículos, tá? Isso realmente ajuda muito a gente a programar nossa leitura, a marcar nossas leituras. Só que tem um perigo nessa ideia. Quando você pega um versículo isolado do contexto, você pode ter uma doutrina errada, uma ideia errada. Então, sempre é interessante você ler todo o contexto. Você vai ler um versículo, veja a história que aquele versículo está incluso, o ensinamento que ele está incluso, para entender realmente tudo o que significa aquele versículo. Por isso que é bom, quando vai ler a Bíblia, ler pelo menos um capítulo todo. Talvez aquele ensino acompanhe mais capítulos, ok? Autoria, data e lugar da carta de Paulo aos Efésios. Não, já deu um toque aqui, né? A carta foi escrita por Paulo. No capítulo 1, versículo 1, Paulo já se identifica como escritor da carta. Ele deixa bem claro, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ali no capítulo 1, versículo 1, ele já se identifica como escritor da carta. Paulo. No Novo Testamento, nós temos 27 livros. Os 4 evangelhos, o livro de Atos e o livro de Apocalipse. E depois temos 21 cartas. Das 21 cartas, Paulo escreveu 13, ok? Então, Paulo teve uma contribuição fantástica para o Novo Testamento. Então, se o Novo Testamento tem livros, Paulo escreveu 13 cartas, praticamente a metade do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Havia uma ideia, um tempo atrás, que o livro, a carta aos Hebreus, também foi escrita por Paulo, pelo fato do estilo literário, né? Dá uma ideia que é Paulo, né? Mas hoje em dia isso já foi descartado. O escritor aos Hebreus é desconhecido. Entende-se que era uma pessoa que conhecia o judaísmo, que conhecia o Velho Testamento, que entendeu o que era Jesus no Velho Testamento, por isso que ele traz esse ensinamento, ele faz uma ponte maravilhosa. Então, o livro de Hebreus também é um livro maravilhoso, que faz a ponte do Velho Testamento com o Novo, porque no livro dos Hebreus diz que o Velho Testamento são sombra das coisas futuras. Então, o Velho Testamento é uma sombra, e o Novo é a revelação. Quer dizer, tudo aponta para Jesus Cristo.
ok? Então, Paulo escreveu 13 cartas. Né? Teve cartas que ele ditou, na verdade. Ele não escreveu, ele usou um amanuense. Amanuense é uma pessoa que, na época, era uma espécie de um artista que escrevia à mão. Eram pessoas muito procuradas para escrever textos. Poucas pessoas tinham acesso à leitura, à escrita, né? Então, quando eles queriam enviar uma carta, eles procuravam uma pessoa dessa para a pessoa escrever a carta e enviar para alguém. Ok? Então, Paulo usou um amanuense. E uma grande certeza disso, que no livro, na carta aos Romanos, no final, ali no capítulo 16, versículo 22, tem as saudações, né? Ali tem uma saudação de Tércio. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Então, Paulo trazia aquela doutrina ali da carta de Romanos, né? Uma doutrina maravilhosa. Alguns dizem que é o quinto evangelho, ok? Que é o quinto evangelho. Então, ali ele usou um amanuense, uma pessoa para escrever enquanto ele falava. Porque tu imagina, as revelações da justiça de Deus na carta aos Romanos é algo muito profundo. Aí, tanto é que tem uma hora, acho que é o capítulo 11, versículo 33, que Paulo fala assim: ó profundidade de riquezas, quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis os teus juízos. Então, Paulo meio que entra no êxtase da revelação divina que ele teve, da justiça de Deus. Isso é coisa tremenda, coisa tremenda. Vamos lá. O lugar, então quem escreveu foi Paulo. O lugar onde Paulo estava. Paulo estava deitado numa rede, né? Ali, em Tércio, ali escrevendo. Não, sabe onde é que Paulo estava? Na prisão. Na época que ele escreveu essa carta, a carta aos Efésios, ele estava na prisão. Estava preso, ok? Paulo foi preso 3 vezes. A primeira vez, ele foi preso lá em Filipos, quando ele estava pregando a palavra, e teve aquela jovem adivinha incomodando ele lá, esses são homens de Deus que pregam a palavra. Ele virou para a mulher, sai daí, capeta, né, filho do diabo. Aí o espírito de adivinhação foi embora, e ela dava muito lucro para as pessoas. Dali prenderam Paulo. Depois ele foi solto por causa do terremoto, aquela história toda que você conhece. Ok? Está lá em Atos, capítulo 15 e capítulo 16 do livro de Atos. Leia lá essa história. Aí depois ele foi solto. A segunda prisão dele foi quando ele foi para Jerusalém e lá os judeus o reconheceram e o prenderam. Aí dali, em Jerusalém, ele ficou preso, foi transferido para Cesareia e de Cesareia ele apelou para Roma, onde ele foi para Roma. Lá em Roma, ele ficou 2 anos em prisão domiciliar, né? E depois ele foi solto e depois foi preso na perseguição de Nero aos cristãos. Então, quando ele escreveu essa carta de Efésios, ele estava nessa prisão domiciliar, ok? Ele também, naquela época ali, ele escreveu mais cartas enquanto ele estava ali naquela prisão domiciliar. Ele escreveu a carta para Filemão, para Filipenses, para Colossenses, ok? Então ele estava ali, não é que ele estava incomunicável, ele recebia visitas, só que era uma prisão domiciliar, ele estava ali, havia os guardas da corte de Roma sempre fazendo a vigilância dele. Quantos guardas, né? Quantos soldados de Roma Paulo não ganhou para Cristo ali, né? Isso é maravilhoso, né? Vamos lá. A data que Paulo escreveu essa carta. Paulo teve ali preso no ano de 60 a 62 depois de Cristo, ok? Então ele escreveu essa carta mais ou menos nessa época, 60 a 62 depois de Cristo. Essa carta, nas 13 ali que ele escreveu, alguns historiadores dizem que foi a 8ª, outros dizem que foi a 9ª, foi por ali, né? 8ª, 9ª. A primeira carta que Paulo escreveu também é uma contradição. Alguns dizem que foi Gálatas, outros dizem que foi 1 Tessalonicenses. Já a última carta, todos têm o mesmo consenso, foi 2 Timóteo. A carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, foi a última carta que ele escreveu, é chamada a carta de despedida. Você vê ali, né, no final ali, 4, versículo 7, que ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está preparada uma coroa que o justo juiz me dará naquele dia. E olha, aí ele larga uma profecia para mim e para você. Não somente a mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Aleluia. Glória a Deus. Paulo sabia que já estava, o tempo da partida dele já tinha chegado. Estava partindo para encontrar o Senhor Jesus. Segunda parte
vimos autor Paulo, local que ele estava na prisão domiciliar em Roma, e foi no ano 60, 62 depois de Cristo, ok? Os destinatários. Bom, o título da nossa lição já diz. Os destinatários eram quem? Os irmãos, a igreja de Éfeso, ok? A igreja de Éfeso. Como era a cidade de Éfeso? Bom, Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade litorânea. Ficava onde hoje é a Turquia, ok? A Turquia. Então ela possuía uma população de mais ou menos 250 a 500 mil habitantes. Para a época, era uma cidade, uma mega cidade, uma das formas mais tradicionais de fazer a comunicação entre os países era a navegação, e como era uma cidade portuária, então tinha muita movimentação ali. O comércio era muito forte ali, por causa dessa navegação. A arquitetura dessa cidade, devido a Alexandre o Grande, era uma arquitetura muito linda, né? O estilo helênico que eles falam, se você pesquisar ali, né, ruínas da cidade de Éfeso, você vai ver uma arquitetura muito bonita, preservou-se muita coisa. Hoje em dia, muita gente vai ali visitar. Inclusive, tem um teatro lá ao ar livre, um anfiteatro que eles falam, que tinha capacidade para 25 mil pessoas. Isso, para a época, era uma coisa impensável. Então, veja só a magnitude dessa cidade. Só que lá, ela é uma cidade grande, né? Uma mega cidade. Era uma cidade economicamente muito forte, só que era uma cidade que estava perdida na idolatria. Por quê? Porque lá havia o templo da deusa Diana, que tem uma passagem de Paulo que ele é perseguido pelos fabricantes de imagens por causa dessa deusa. Está lá em Atos. Então, o que acontecia? Essa deusa, os efésios acreditavam que o deus Apolo, deus grego Apolo, ok? Lançou essa imagem em terra. Então ele lançou a imagem da deusa Diana, então os efésios acreditavam que eles eram os guardiões da deusa Diana. Então eles eram uma cidade muito idólatra. E como é que funcionava esse culto? A imagem, segundo eu li, ela tinha vários seios, simbolizando que a fertilidade. E como é que era o culto, esse culto pagão? Os peregrinos, as pessoas que iam lá visitar a cidade, levar as suas ofertas, havia as prostitutas cultuais, as sacerdotisas que eram prostitutas, onde qualquer peregrino podia chegar naquela cidade, né, trazer as suas ofertas, as suas oferendas e ter relações sexuais com aquelas sacerdotisas. Então isso era na verdade, era um antro de prostituição. Era uma imoralidade terrível. Imagina, qualquer pessoa que trouxesse uma oferta poderia ter relação com aquelas sacerdotisas. Isso era terrível. Imagina, irmão, como essa cidade é economicamente forte, é uma cidade grande, só que a imoralidade e a idolatria reinavam naquele lugar. Inclusive, esse culto se propagou muito forte por toda a Ásia Menor. Então, olha só a situação dessa cidade. Agora, aí pensa, como que tu vai abrir um trabalho num lugar desse? Como que tu vai pregar o evangelho num lugar desse? Nós lemos ali o capítulo 19 de Atos. Olha como que começou essa igreja. Paulo esteve ali na sua segunda viagem missionária. Vamos falar agora da igreja de Éfeso. Falamos da cidade de Éfeso, agora vamos falar da igreja de Éfeso. Paulo chegou ali na sua segunda viagem missionária e ele teve um contato com Áquila e Priscila. Até o pastor tem um livro chamado Diário de Priscila. Ele me indicou para comprar, né? Ele disse que é um livro muito bom. Diário de Priscila. Você que gosta de ler, né? Então ele ficou ali com Áquila e Priscila, esse casal de cristãos, e ficou ali ficou pouco tempo pregando na sinagoga, porque era costume de Paulo ir sábado na sinagoga e provar para os judeus que Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, era o Messias, né? E ele provava pelas escrituras, nos salmos, nos profetas, né? Na lei, ok? Mas ele ficou pouco tempo ali, mas depois, na sua terceira viagem missionária, Paulo chega novamente a Éfeso. E como diz o texto que nós lemos, ele deixou Apolo em Corinto, porque Apolo, se eu não me engano, foi apresentado por Áquila e Priscila a Paulo, ok? Apolo era um homem versátil nas escrituras,
Só que faltava mais profundidade, ou um entendimento melhor, onde que Áquila e Priscila apresentaram Apolo para Paulo. Né? Agora, Paulo deixou Apolo em Corinto e esteve em Éfeso. Ali, ele encontrou esses discípulos. E ele perguntou, escuta, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles, não, nós nem ouvimos falar que haja o Espírito Santo. Aí Paulo disse, sim, vocês são batizados em quê? Somos batizados em João Batista. Aí Paulo fala, tá, o batismo de João Batista é para o arrependimento, mas apontava para outro, para Jesus Cristo. Então eles foram batizados novamente, só que agora em Jesus Cristo, ok, gente? Não é porque, eu posso batizar quantas vezes, não. Eles foram agora batizados em Jesus Cristo, eles eram batizados do batismo de arrependimento que João pregava. Agora estavam sendo batizados em Jesus Cristo para testemunho público, ok? Então estavam sendo batizados em Jesus para testemunho público. Depois disso, o que Paulo fez? Aí, agora chegou a minha vez. Paulo pegou, impôs as mãos e bum! Eita glória! Eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas e profetizaram. Olha só, começava ali um grande trabalho de Deus ali em Éfeso, uma cidade muito rica, então confiava muito nas suas riquezas, uma cidade imoral, uma cidade idólatra, que os efésios criam que eles eram guardiões da deusa Diana. Olha só, aí esses 12 começou junto com Paulo, mas olha só o que aconteceu, como essa igreja ficou forte. Olha o que aconteceu. Paulo foi pregar na sinagoga e ficou 3 meses pregando na sinagoga, ali em Éfeso, provando que Jesus era o Cristo, o Messias, ok? Só que tinha ali os líderes, talvez, né? Na Bíblia não fala quem, só diz que eram homens, que endureceram e começaram a falar mal do caminho. O que Paulo fez? Bom, não estou aceitando? Vou embora. Saiu fora. E o que ele fez? Saiu fora e levou os discípulos junto com ele. E a Bíblia diz, nesse capítulo 19 de Atos, que ele foi numa escola de um certo tirano. Olha só o nome do cara, né? Foram na escola de um certo tirano. E Paulo ficou ali 2 anos. Aqui. 2 anos ensinando esse povo. Pensa os crentes que Paulo formou. Olha só, já começaram bem. Todos eram batizados com o Espírito Santo. Então a mente deles estava pronta para revelações divinas. É porque o batismo com o Espírito Santo, ele é uma porta. Ele não é um fim. Eu preciso do batismo com o Espírito Santo. Eu preciso ser batizado, recebi. Recebi o batismo com o Espírito Santo, acabou. Agora estou bem. Não! O batismo com o Espírito Santo não é um fim. Ele é uma porta. Por quê? Porque é um revestimento que você tem. Aí agora começa uma nova vida em Cristo. Uma nova etapa, vamos dizer assim, um novo nível. Fica melhor. É um novo nível. Se Pedro disse crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então é um conhecimento. Você vai crescendo na graça e no conhecimento. Quando você é batizado com o Espírito Santo, a sua mente ela entende melhor as coisas de Deus. Tá entendendo? Você tem mais intimidade, mais contato com Deus. Não é para só falar língua estranha, para mostrar que é mais espiritual que os outros, não é isso. O batismo com o Espírito Santo é o nível que você chega para ter mais de Deus na tua vida. Tu acha que os discípulos, eles iam continuar pregando o evangelho se eles não fossem cheios do Espírito Santo, se eles não tivessem sido batizados com o Espírito Santo? Claro que não. O negócio já teria acabado já no primeiro mês. Tá entendendo? Então, o que é o batismo? É o poder de Deus. Uma das traduções da palavra poder é autoridade. Então, você tem uma autoridade maior, ok? Então, entenda. O batismo com o Espírito Santo ajudou muito eles no ensinamento que Paulo deu. Como é que Paulo ia pregar coisas profundas se eles não estavam no nível certo? Porque tu não pode ensinar uma criança na pré-escola a fazer conta de 2º grau. Não é verdade? É a mesma coisa espiritualmente falando. Para tu ensinar coisas espirituais, a pessoa tem que estar num certo nível. Não é que uma pessoa é melhor do que outra. Não me entendam mal. Mas é que Deus vai dar a medida conforme nós podemos suportar, conforme nós podemos entender. Funciona assim. Por isso que é importante você estar lendo a Bíblia e pedir ajuda do Espírito Santo para ler. Aleluia. Mas pensa a igreja que começou. E diz o texto ali no Atos capítulo 19, que depois
a palavra foi ouvida em toda a Ásia. Olha só, gente, que coisa louca, que coisa legal, que incrível. A palavra foi ouvida, diz que toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. Não é que toda a Ásia se converteu, mas toda a Ásia ouviu. Esse é o nosso dever, pregar a palavra. Ide, pregai a palavra. Ide, pregai a palavra a toda criatura. Pregar não é convencer, pregar é anunciar. Quem convence é o Espírito Santo. João 16:8. Ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo, ok? Nosso dever é pregar. Claro, a gente quer que a pessoa se converte, que a pessoa mude, a atitude dela, ok? A gente quer isso, a gente tem desejo, porque é maravilhoso ver aos pés do Senhor, aleluia. É maravilhoso ver para o Senhor. Não é uma religião. Cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento, e relacionamento com Deus, ok? Aleluia. Vamos lá. Então toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor. Tá entendendo? Aí o que aconteceu? Esse fato que eu relatei para os irmãos, dos discípulos ser batizados com o Espírito Santo, de Paulo ficar estando eles 2 anos, esse fato ocorreu mais ou menos no ano 54 depois de Cristo. Aí 10 anos depois, Paulo escreve essa carta para os crentes de Éfeso, aos Efésios. Amém? Então vamos para a terceira e última parte. Propósito e mensagem da carta aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios tinha um propósito e, obviamente, tinha uma mensagem. Qual era o propósito? Qual era a intenção dele escrever essa carta? Porque o meio de comunicação naquela época eram as cartas, ok? Eram as cartas. Então, qual era o propósito? Até só para elucidar os irmãos aqui, havia 2 maneiras de escrever cartas. Tinha o papiro, que era uma planta que geralmente ficava nas margens dos rios, e eles pegavam ela e abriam ela, juntavam, abriam, iam juntando, sabe? Por incrível que pareça, até formar o tamanho de uma folha A4. Quando eu li isso, eu fiquei, mas olha só. Aí eles deixavam, tinha um tratamento ali, não lembro direito como é que agora, deixavam um peso muito grande em cima, para ela ficar retinha. Então ali eles escreviam. E tinha também os couros dos animais, né? Os bezerros, melhor. Os bezerros que nasciam mortos, essa pele era uma pele muito fácil de manusear. Então eles pegavam essa pele e também usavam como uma espécie de papel, ok? Então havia essas 2 formas na antiguidade: o couro de animais e o papiro, a planta que nascia ali na beira dos rios. Propósito e a mensagem de Paulo. Qual a intenção de Paulo? Paulo estava com saudade? Paulo queria um relatório? Paulo ouviu alguma denúncia de Éfeso para escrever esta carta? Ele queria saber alguma coisa? Ele queria saber como é que estavam os irmãos? Bom, Éfeso já era uma igreja estabelecida. Se a igreja começou bem, a igreja começou com muito ensino. Paulo ficou 2 anos ali, muito ensino, muita, como dizia o Fabiano, nosso dirigente, né, muito mocotó. A igreja começou com muito mocotó. Os caras realmente foram preparados por Paulo, esses 12. Né? Foram muito bem preparados por Paulo. Talvez nesses 2 anos aumentou mais, né, com certeza. Então era uma igreja estabelecida, uma igreja forte. E eu entendo isso porque quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, você vê ali que tem uma passagem que ele fala para os casais, fala para os filhos, fala para os servos, escravos ou empregados, e fala para os senhores, no caso os patrões. Então, olha só, ele fala para os filhos, ele fala para os pais, fala para os servos e para os patrões. Então, o que eu entendo? Que a igreja de Éfeso estava inserida em vários segmentos da sociedade. Tá entendendo? Porque se até o patrão, se até o chefe lá da empresa se converteu, então era porque essa igreja estava bem estabelecida ali na cidade de Éfeso. E a carta em si não apresenta nenhum problema grave que Paulo precisa corrigir, ok? Eu entendo que o propósito dessa carta de Paulo escrever ali para os Efésios é mais para orientar essa igreja, né? Por situações que poderiam ocorrer. Por quê? Porque era uma cidade muito idólatra, era uma cidade muito imoral e a economia era muito forte ali. E eles, como essa igreja estava envolvida na sociedade, inevitavelmente haveria o contato
das pessoas que não eram cristãos com os não cristãos. Desculpa, os não cristãos com os cristãos. Haveria esse contato, essa interação, como hoje em dia. Eu sou cristão, trabalhava lá na empresa, aí tinha várias pessoas que não eram. Havia esse contato, havia essa interação. Né? Meu patrão não é, outros empregados não são, tem alguns que são também, mas havia essa interação, então havia esse envolvimento. Então eu entendo que aqui, na carta aos Efésios, Paulo, ele sabia desse envolvimento, onde que ele dá orientações de como eles deviam se comportar perante aquela sociedade corrompida. E é assim hoje em dia também. Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós vemos ali que é uma preparação para nós estarmos prontos para o dia da volta do Senhor Jesus. Entenda isso. Você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, também é uma preparação. Só que os evangelhos, eles são o quê? A mensagem de Cristo. E Paulo já faz diferente. Ele explica a mensagem de Cristo. Ele explana a mensagem de Cristo. Né? Não só Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas e também a carta aos Hebreus. Explicam a mensagem de Cristo para quê? Para nós estarmos preparados para o grande dia da volta do Senhor. Então era uma igreja que, apesar de ter sido treinada por Paulo, e eu creio que Paulo tinha essa preocupação, e tanto é que tem, acho que no capítulo 2 ele fala assim, ó, por isso me ponho de joelhos por toda a família. Então havia essa grande preocupação de Paulo, desse envolvimento. É o pai, né? Como esses 12 eram filhos na fé, vamos dizer assim, de Paulo, é preocupação do pai. Eu tenho minhas filhas, e uma já está trabalhando, já está namorando, e a gente fica preocupado com esse envolvimento delas com esse mundo. Tá entendendo? Né? A gente não dava bola para o nosso pai, para a nossa mãe, né? Quando eles falavam as coisas, agora nós estamos no lugar deles, né? Chegou a nossa vez de falar, e às vezes nós ficamos assim, não, filha, será que é legal? Será que vale a pena? A gente não quer que os nossos filhos passem por situações que nós passamos. Então, Paulo, ele foi um grande perseguidor da igreja, ele sabia o que era combater o evangelho, combater o caminho. Então, ele não talvez ele ficava preocupado com esse envolvimento. Então, onde que ele dá essas orientações para essa igreja estabelecida, uma igreja inserida na sociedade, uma igreja forte, né? Ele dá essas orientações para a igreja ficar o quê? Alerta. Alerta quanto ao seu envolvimento com o mundo, até uma certa parte. A mensagem. Vamos lá. Bom, como eu já falei, essa igreja foi fundada por Paulo e foi preparada por Paulo durante 2 anos, né? Paulo era missionário, só que Paulo era teólogo. Gente, dizem que quando Pedro e João chegaram diante dos sacerdotes, que Deus havia usado Pedro e João para curar aquele paralítico na porta do templo Formosa, e eles estavam ali conversando, debatendo com os sacerdotes, o nome de quem vocês fizeram isso, tal. Aí eles viram, sabiam que eles eram homens indoutos, isso é, sem letras, sem muito estudo, e que estavam e haviam estado com Jesus. Então Deus salva a pessoa com pouco conhecimento, salva para usar na obra dele, mas Deus salva o teólogo também, a pessoa inteligente, para também fazer a sua parte. Tanto é que Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento. Então, Paulo sabia, acho que é Gálatas 1:15, que Paulo fala assim, eu agradeço a Deus que me escolheu desde o ventre da minha mãe e me separou para esta obra, pela graça de Deus, que foi separado para a obra de Deus. Entende? Paulo sabia isso. Então, todo o conhecimento que Paulo teve como fariseu, como estudante aos pés de Gamaliel, um dos maiores ensinadores judaicos da época, todo ensinamento que ele teve, ele aplicou em prol do reino de Deus. Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso. A pessoa não muda de profissão, mas Deus usa aquela profissão dele para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então Deus usou toda a teologia que Paulo teve para mostrar quem era Jesus. Por isso que Paulo podia entrar em qualquer sinagoga e mostrar para os camaradas ali que Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, é o filho. Então, qual a mensagem? A questão de como eles foram cheios do Espírito Santo, ali logo no começo da carta, vocês foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, é uma igreja, pelo fato deles começarem já cheios do Espírito Santo, então é uma igreja que já começou conhecendo os dons, já entendendo o funcionamento dos dons, porque Paulo fala em Coríntios sobre o funcionamento dos dons, então ali ele deve ter ensinado sobre os dons, como aplicar os dons, como usar os dons, ok? Então era uma igreja que tinha toda sorte de bênçãos espirituais.
Então, ele já falava, ele já dava dizendo, olha, vocês são muito agraciados, que vocês são abençoados, né? E ele fala dessa questão de eles estarem unidos num corpo só, que como a igreja tinha gentios, que é os não-judeus e judeus, Paulo já fala, não há mais separação entre vocês, agora vocês são um povo só. Então, Paulo fala o quê? Das bênçãos espirituais, a mensagem fala da unidade, desenvolvimento ali com a sociedade, porque eles tinham que ser separados. E ele chega a dizer, ó, não se envolvam mais com essas pessoas, porque antes vocês estavam com elas, agora não, agora vocês são separados, agora vocês são santificados, ok? Santidade é uma decisão, não opção, é uma decisão. E santificação é um processo, entenda isso. Tá? Então, agora, por isso que Paulo fala, ó, vocês estão separados desses caras, vocês não é mais para andar com eles, não é para andar do jeito deles, vocês não têm mais nada a ver com eles, vocês estão santificados, separados para Deus. Então, Paulo deixar bem claro isso na mensagem, vocês estão separados. Agora, tem judeu na igreja? Tem gentil? Não importa, vocês são um corpo, vocês são uma unidade. Então, Paulo trabalha muito isso em algumas cartas, em Coríntios ele trabalha isso também, sobre a unidade do corpo. Isso é importantíssimo, a unidade do corpo de Cristo. Aleluia. Então, Paulo deixa isso muito claro. E, finalmente, no encerrar a carta, como a lição deste trimestre fala sobre batalha, a igreja eleita, a igreja que peleja, porque a igreja está aí para pelejar. Pelejar o quê? Para criar, para o quê? Em prol do reino. A nossa meta é as almas, ok? E Paulo fala ali no finalzinho da carta, acho que é capítulo 6, ele fala do quê? Da armadura de Deus. Que essa igreja era uma igreja que tinha as bênçãos espirituais, tinha os dons espirituais, era uma igreja que estava unida, era uma igreja que estava separada do mundo, tudo isso ele fala na carta, separada. Então, ele disse, agora vocês se preparem para a batalha. Agora, peguem a armadura. Peguem a armadura que está preparada para vocês. Para quê? Para pelejar. Vamos ler, né? Efésios capítulo 6. Eu creio que vai ter uma lição falando só sobre isso, sobre a armadura, né? E vai ser uma lição muito, muito tremenda. Cingidos vossos lombos com a verdade, ó, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então tem arma para tu se proteger, tem armadura para tu se proteger, a armadura para se defender, o escudo, né, o capacete, e ainda mais uma arma de ataque. Qual é a arma de ataque? A palavra de Deus, ok? A nossa arma de ataque é a palavra de Deus. Você se defende com a palavra. Não, por isso que Paulo fala, a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Vamos lá. Contra os principados, contra as potestades, príncipe das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. Se você vê a tradução no grego dessas palavras, principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais, você vai ver uma hierarquia militar. Vai ver bem certinho. Paulo falou aleatoriamente, ele falou de um exército muito bem preparado, o exército maligno. Vamos colocar aqui, eu não sei, não lembro direito agora, mas vamos colocar aqui, tinha general, tinha coronel, tinha capitão e tinha os soldados. Essas hostes espirituais aqui, no final, fala dos soldados malignos. Então, o exército de Satanás é um exército muito bem organizado, nós não estamos lutando contra um bando louco, não. É muito bem organizado. Paulo fala, não, vocês têm que prestar atenção nos ardis do maligno, isso é, dos planos, dos estratagemas do maligno. E ele fala, a carne contra a sangue. Quer dizer, não é contra as pessoas. As pessoas nós temos que amar como a nós mesmos e orar por elas. Tá? Se a pessoa está te enfrentando, te trazendo mal, te machucando, te magoando, ora por ela. Tenta amar essa pessoa. Então, Paulo traz tudo isso nessa carta. A unidade, os dons, ali ele fala rapidamente, claro, né? Sobre os dons, sobre a separação do mundo e a preparação para a batalha. Ó, você tem que ter armadura. Nós podemos entender um pouco como ficou essa igreja 40 anos depois. A Bíblia nos dá esse respaldo. Quando Paulo foi lá e orou para os discípulos, né, e ficou ali 2 anos, era mais ou menos no ano 54 depois de Cristo.
10 anos depois, 60 e pouco, 64, 62, ele escreve essa carta. E 40 anos depois, mais ou menos no ano 100 depois de Cristo, nós sabemos como estava a situação dessa igreja. João tem a revelação das 7 cartas para as igrejas da Ásia. Então, 40 anos depois, na revelação de Deus, de Jesus Cristo para João, nós vemos como estava essa igreja. Olha só. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, que é a primeira carta que João escreve para a igreja de Éfeso, que eram as 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, a primeira carta que Paulo escreveu foi para Éfeso. Então, vamos ver como é que estava essa igreja 40 anos depois que Paulo escreveu essa carta. Capítulo 2, versículo 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Assim é melhor, né? E não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha só, a situação que estava essa igreja 40 anos depois que Paulo escreveu essa carta. Então, o que nós podemos entender? Em primeiro lugar, era uma igreja que estava muito dedicada na obra do Senhor. Ela já havia sofrido muito, mas ela tinha sido perseverante, ela tinha batalhado. Ela não suportava a maldade. E ela tinha discernimento de quem pregava a Bíblia, quem pregava a verdade. Diz o texto, tu sabe que era apóstolo, mas não eram. Falaram que era apóstolo, mas não eram. Eram mentirosos, tu sabe. Então, essa igreja tinha discernimento do que era uma mensagem da verdade. Então, eles eram muito envolvidos na obra do Senhor. Era uma igreja que não tinha tempo ruim. Então, é isso que eu entendo quando eu leio esse texto ali. Né? Só que eles tinham um problema só. O texto fala, vocês deixaram primeira caridade. Alguns falam primeiro amor. Que eu entendo que eles se envolveram tanto na obra de Deus, que esqueceram o Deus da obra. Tu entendeu? Eles se envolveram tanto na obra de Deus, que esqueceram o Deus da obra. Isso é fácil de acontecer. Por exemplo, alguém é um trabalho missionário, vamos colocar aqui. E a obra vai ali, então a pessoa jejua, ora, vai atrás, faz campanha. Deus, é só tu para prosperar nesse lugar, e Deus prospera. É só tu para trazer almas aqui, Deus traz. É só tu para curar, para as pessoas se converterem, Deus cura e as pessoas se convertem. Então a obra vai crescendo. Aí quanto mais gente vai se convertendo, quanto mais a obra vai crescendo, mais trabalho tem. Isso é normal, é óbvio, isso é para a glória de Deus. Quanto mais gente se converter, mais trabalho vai ter. A estrutura vai ter que melhorar, a estrutura vai ter que aumentar, vai ter que ter mais espaço, vai ter que ter mais preparação, vai ter que ter mais ensino, então vai ter que ter mais investimento. Então, só que pode acontecer o problema. As pessoas se preocupam tanto com a estrutura que esquecem do mais importante, que é o amor a Cristo. Tá entendendo? Então, a obra já às vezes começa a virar mais uma empresa do que propriamente a obra do Senhor. Isso aqui eles estavam fazendo em Éfeso. Eles estavam tão dedicados na obra de Deus que esqueceram o Deus da obra. Isso é muito perigoso. Muito, muito perigoso. Aí acontece um problema que o faturamento cai, aí fica todo mundo desesperado. Tá vendo como o negócio é sério? Então, em primeiro lugar, tem que fazer sempre tudo para Cristo. Jesus, tem que sempre colocar tudo na direção de Deus, seja qualquer for tudo que fizer na obra do Senhor. Sempre temos que trabalhar para a obra de Deus, mas nunca esquecer o Deus da obra, nunca. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E estas coisas, Jesus não falou as demais, ele disse estas, o comer, o vestir e o beber.
né? Então, olha só, então a obra de Deus é maravilhosa, só que nós temos que fazer com Deus, não para Deus. Deus não nos chamou para trabalhar para Ele. Está entendendo? Deus não nos chamou para trabalhar para Ele. Deus nos chamou para estar com Ele, para andar com Ele, para viver com Ele. Por isso que Paulo fala em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O nosso trabalho é resultado da nossa intimidade com Deus. Tu não faz porque tu tem que fazer alguma coisa. Tu faz por amor a Deus, querido. Aleluia. Aquilo não é um peso. Então faça por amor. Se está perdendo o amor, opa, uma coisa está errada. Então não é mais para estar aqui. Chama o teu pastor, conversa com ele. Então era uma igreja que estava muito bem. Esse Nicolaitas ali era um grupo idólatra e imoral. Não dá para entrar em muitos detalhes, né? Mas era um grupo que era adepto à idolatria e à imoralidade. Então eles rejeitavam tudo isso. Então essa igreja sabia o que era uma verdade bíblica. Essa igreja é uma igreja forte, uma igreja dedicada, 40 anos depois de Paulo escrever a carta. Só que abandonaram o primeiro amor. E olha o que Jesus fala. Arrepende-te, isso muda a atitude. Senão vou fazer o quê? Vou tirar o teu castiçal. Castiçal o que era? Para iluminar. O castiçal era para iluminar. Então, se eles não se arrependessem e voltassem a amar a Deus como eles amavam no começo, Jesus ia tirar o castiçal deles. Eles não iam mais iluminar, só iam ser uma instituição religiosa. Está entendendo? Isso é perigoso. Então, eles não iam mais iluminar mais nada, não iam ser mais a luz do mundo, não iam ser mais. Iam ser só uma instituição religiosa. E religião está cheio aí. Religião instituição religiosa está cheio, mas não tem mais nada de Deus. Deus já tirou o castiçal faz tempo. O Espírito não está mais lá. Temos que ser dedicados na obra do Senhor? Sim, irmão, se dedique. Peça direção ao Espírito Santo, mas faça por amor a Deus. Não por amor à religião ou amor à denominação. Faça por amor a Deus. Quando faz por amor a Deus, qualquer crítica tu vai suportar, porque crítica todo lugar tem. Não te preocupe. Vai encerrar. Então, irmãos, essa é a igreja de Éfeso, né? Que Paulo fala ali nas cartas. Nós vamos estudar essa carta, uma carta maravilhosa. Vai ter muita coisa boa esse trimestre. Uma igreja que estava ali unida nessa época de Paulo, tá? Unida, forte, né? Não tinha problema grave, mas era uma igreja que estava se preparando para uma grande batalha espiritual. Porque era uma igreja forte. Homens fortes, batalhas fortes. Homens fortes, homens e mulheres fortes, espiritualmente falando, batalhas fortes. Tá? Deus não vai dar um peso maior que tu pode carregar, ok? Deus abençoe. Muito obrigado. Glória a Deus. Pai, eu te agradeço por essa noite, por cada filho teu, por cada filha tua que participou dessa aula. Senhor, essa carta aos Efésios é uma carta maravilhosa, porque era uma igreja muito forte, uma igreja, Pai, que teu filho Paulo preparou para uma grande obra, Pai. Aleluia, aleluia. Senhor, que a nossa vida cristã seja fortalecida, seja edificada nesse trimestre com o estudo dessa carta, Pai. Senhor, abençoa os nossos professores em todo esse Brasil, Pai, que vão lecionar essa aula. Que as revelações sejam do trono, Pai. Que haja o estudo, haja o estudo sistemático, sim, Deus, mas que haja a revelação do trono, Pai, para os nossos dias, Pai. O que essa carta foi estudada em outras épocas, eram outras épocas, Pai, mas agora nós precisamos de revelações para estes dias, Pai, aleluia, aleluia, aleluia. Usa os teus servos que vão ministrar esta palavra, Pai, por todo este Brasil, meu Deus, aleluia. Eu quero abençoar aqui cada irmão, cada irmã, cada família, cada lar que está ouvindo esta aula, Pai. Eu quero abençoar cada vida, cada lar, Pai, aleluia. Eu quero repreender, Pai, todo o mal, toda obra contrária, toda obra maligna em cada família, em cada lar que está vendo esta live agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus abençoe, irmão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja pela tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz. Tchau, beijo no coração.